dia a todos. Inicialmente, minha grande alegria, minha honra de estar aqui na reunião oficial do departamento, voltando aqui depois de quase 30 anos. Aqui me recordo aqui nos idos de 85, minha última passagem aqui como sextonista no pronto-socorro, lembrando aqui tantos amigos, me sinto muito à vontade, meus colegas de turma, Paulo Reis, Kimura, Naldo Amado, tantos outros amigos. E vale destacar assim que a gente tinha a impressão desde aquele momento que na ortopedia as coisas funcionam sempre melhor. Isso sempre para nós era uma impressão, e eu quero realmente destacar que realmente para nós é uma grande honra participar e discutir um aspecto assim que tem uma grande relevância no âmbito assistencial. A gente tem desenvolvido uma série de linhas de pesquisa, muitos em comum até com aqui a ortopedia, mas realmente no âmbito assistencial, realmente a questão da obesidade preocupa muito. E a gente, vamos fazer uma passagem do aspecto conceitual, algum aspecto ligado às técnicas. A ideia é mostrar realmente um apanhado geral de como se vê hoje a obesidade grave e de como realmente a gente lida em termos práticos e cirúrgicos. Esse é um conceito muito interessante, é o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde da obesidade, na medida em que ela representa um excesso de gordura que compromete a saúde interpretada naquele conjunto amplo de bem-estar biopsicossocial. E sem dúvida nenhuma o índice de massa corpórea é uma ferramenta muito objetiva que nos norteia em relação a classificar a obesidade. É um índice muito antigo, desenvolvido desde o século XIX, e nos permite realmente categorizar desde as faixas de normalidade, passando por uma faixa intermediária, que é a faixa do sobrepeso, e até as faixas de obesidade, em especial obesidade grave, obesidade grau 3. Vejam que certamente esse slide possa resumir tudo os aspectos epidemiológicos em relação ao que é a obesidade no mundo hoje. O relatório da FAO recente mostra que 1 bilhão de indivíduos estão acima do peso, 1 bilhão de gordos contra menos de 1 bilhão de famintos. Para ver em que proporção se atingiu a questão ligada à obesidade no seu âmbito médico-social, com custos estimados na ordem de cifras astronômicas. Vejam que o que tem preocupado muito recentemente é o incremento da obesidade infanto-juvenil, que galopa de uma forma assustadora nesses últimos anos. Vejam que realmente, em que pese a existência de várias políticas de saúde, quando a gente se propõe a falar de obesidade grave, principalmente no ambiente acadêmico, não dá para a gente fugir dentro desse preâmbulo de introdução, aspectos ligados à prevenção. Nós não vamos conseguir tratar a obesidade grave com o bisturi só. Nós estamos falando de números na casa de milhões. De modo que realmente dentro de todo esse conjunto de atitudes é muito importante a gente destacar aspectos ligados à prevenção. Existe uma série de fóruns, a própria unidade aqui de cirurgia bariátrica tem participado dessas discussões no âmbito legislativo, mas tudo isso realmente tem sido insuficiente, porque os números falam por si. Realmente o que tem ocorrido nessas últimas décadas é um incremento absurdo. Vejam que hoje no Brasil já se estima que mais da metade da população está acima do peso, o excesso de peso, e a obesidade tange mais ou menos em 15% a 20%, prevalecendo em especial também nas mulheres. Se a gente for lidar com a obesidade grave, e aqui caracterizada com índice acima de 40%, os números margeiam em torno de 3%, 4%, 5%, mas vejam que dados aqui da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo mostram que quase 500 mil de indivíduos são obesos graves. Isso para a gente ter a ordem da dimensão do que representa esse problema no conjunto de ações médico-sociais. E por que essa obesidade realmente ela é mais grave? Duas características são muito evidentes nessa situação. Primeiro, a resistência aos tratamentos clínicos que já existem nessa situação de obesidade mais intensa. E o outro aspecto, tão ou mais importante quanto, diz respeito à presença das chamadas doenças associadas ou comorbidades. A Organização Mundial de Saúde hoje já lista mais de 60 doenças intimamente ligadas à obesidade. Vejam que se a gente for analisar esse aspecto ligado à resistência aos tratamentos clínicos e nos reportarmos a grandes trials, vocês sabem que na Inglaterra realmente eles são especializados em fazer grandes trials em termos de comparativos, estudos de grande impacto populacional. Vejam que comparando o aspecto ligado ao resultado do tratamento cirúrgico com o tratamento clínico, quer dizer, esse por si já mostra realmente a ineficiência dos tratamentos clínicos em relação às formas mais graves de obesidade. Mas a gente nem precisa ir nos estudos mais científicos especificamente.
Vejamos este aspecto ligado à nossa vivência. Esse foi um dos primeiros, talvez o primeiro reality show feito nos Estados Unidos há mais ou menos uns 10 anos, onde a competição dizia respeito a quem perdia mais peso. Era um conjunto de 16 indivíduos. Vejam que realmente todos eles perderam peso de uma forma expressiva. Vejam, de 150 foi para 90 quilos. E o que ocorreu depois de 6 anos? Todos eles, à exceção de um, voltaram a ser obesos mórbidos. Então vejam realmente, do ponto de vista clínico, o que representa essa dificuldade na lida com essas formas mais graves de obesidade. Vejam que a repercussão em termos de doenças associadas com morbidades tange todos os aspectos ligados à economia do corpo: cardiovasculares, endocrinológicas, digestivas, respiratórias, ginecológicas, urinárias, a questão ligada hoje que preocupa muito, a predisposição ao câncer, os problemas dermatológicos, o grande impacto psicossocial. E vejam que nesse aspecto ligado à parte ortopédica é muito relevante nas questões ligadas aos desgastes articulares, artroses, tendinites, mostrando realmente um impacto extremamente importante na qualidade de vida desses indivíduos. E vejam que quando a gente se reporta às doenças especificamente crônicas ligadas à parte da síndrome metabólica, a gente vai mudando de faixa e essas doenças aumentam em prevalência de uma forma extremamente expressiva, com um grande impacto também em nível de mortalidade. Vejam que aqui a gente já vai num outro nível de repercussão em termos clínicos, mostrando realmente a gravidade da obesidade nessa faixa de situação. E discutindo um pouco os aspectos ligados aos princípios do próprio tratamento cirúrgico, vejam que existem várias normatizações, desde o início dos anos 90, normatizações internacionais, que depois foram incorporadas à normatização brasileira, via Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde. E vejam que realmente, em termos práticos, a indicação está muito ligada ao próprio IMC, embora hoje se discuta muito o alcance, situações limítrofes, se o índice deva ser realmente o principal marcador de indicação cirúrgica. Mas dentro das indicações clássicas podemos dizer que há consenso na indicação quando o índice é acima de 40 e quando acima de 35 se valoriza muito a presença das doenças associadas. Existe uma discussão muito interessante em relação aos extremos de idade, a indicação nos adolescentes e no grupo de idosos. Aqui na unidade a gente tem realmente linhas de pesquisa voltadas para a indicação nesse grupo em especial. Vejam que em relação ao idoso, a gente tem uma ligação forte com a disciplina de geriatria, onde os aspectos de funcionalidade são muito valorizados. Vejam que a partir do índice de 46 no idoso, há um comprometimento muito grande dessa funcionalidade em termos de limitações para as atividades diárias, mostrando que esse é um grupo de uma indicação especial e que merece uma indicação conjunta para que se possa realmente estabelecer a indicação com muita propriedade. Vejam que um outro aspecto muito importante ligado à questão da indicação cirúrgica diz respeito ao preparo pré-operatório. Vejam que isso se valoriza dentro desse conjunto de atividades multidisciplinares, onde são realizadas reuniões em conjunto, tanto com a nutrição, com a psicologia, com o grupo de enfermagem, a fisioterapia, o próprio serviço social, mostrando realmente dentro desse programa uma integração do indivíduo dentro daquela fase que é o preâmbulo para o próprio tratamento cirúrgico. E nessa fase são destacados muitos aspectos ligados ao risco cirúrgico. Vejam, existem bem categorizados alguns preditores de maior risco, como por exemplo a idade, fenômenos ligados a tromboembolismo, mas vejam que do ponto de vista clínico alguns são bem interessantes, ligados à própria hipertensão arterial. A capacidade funcional diminuída é reconhecida como um fator de risco independente e o índice muito elevado, O índice elevado certamente é um dos fatores de riscos mais importantes no que diz respeito à programação cirúrgica. Vejam que em conjunto com o INCOR a gente tem feito algumas linhas de pesquisa também no sentido de caracterizar esses riscos de uma forma muito mais acurada, utilizando-se de alguns estudos através de cintilografia, que mesmo nas situações de normalidade possam se detectar já alterações muito importantes. Vejam que em relação ao índice muito elevado, isso é uma preocupação muito relevante, porque isso está associado com maior complicação cirúrgica. Existe uma vasta literatura, tanto internacional quanto nacional, voltada para a prevenção em termos de risco, com a diminuição do peso pré-operatório. Então, nesse sentido, nós colocamos em prática um programa muito interessante, associado ao Hospital de Suzano, que os senhores conhecem muito bem, é um hospital
intermediário, um hospital de pacientes crônicos, onde a gente acabou estabelecendo um programa de internação prolongada, onde normalmente esses pacientes ficam internados por mais ou menos 3 meses. Vejam que são pacientes muito graves e que são submetidos a um programa de dieta de muito baixo valor calórico. Vejam que, em termos práticos, a gente tem uma média de índice nesse grupo que se dirige a Suzano de 66, situações de índice de 98, mostrando que realmente esse programa tem uma efetividade muito interessante, porque depois de mais ou menos 3 meses há uma redução expressiva desses índices, colocando o paciente numa condição de muito melhor performance cirúrgica e anestésica. Veja aqui uma situação de uma imobilidade total praticamente, e aqui depois de uma internação, esse paciente trazido diretamente para a enfermaria e submetido a uma cirurgia em muito melhores condições clínicas. Vejam que dentro desse programa também há linhas de pesquisa voltadas para a análise da mudança da composição corporal. Essa foi uma tese de mestrado defendida recentemente, mostrando realmente importância no sentido de categorizar o que ocorre efetivamente em relação a essas mudanças, tanto em relação a volume hídrico, composição muscular, composição de gordura. Vejam que um outro tema que diz respeito à parte assistencial, e aqui também ligado à medicina preventiva, se montou um programa para entender o fluxo de chegada desses pacientes dentro do aspecto geral, dentro do próprio complexo do HC, e vejam que dentro de uma classificação de gravidade, onde tem se estabelecido um dado bastante importante, é uma classificação internacional, classificação de Edmonton, mas só para categorizar a preocupação ligada aos problemas osteoarticulares, sem dúvida nenhuma, no mínimo 1/4 dos pacientes apresenta repercussões no âmbito osteoarticular de forma expressiva, mostrando realmente a importância da obesidade nesse campo ortopédico. Em relação à questão voltada para as técnicas, a ideia é mostrar um apanhado geral, voltado principalmente para as mudanças que ocorreram nesses últimos anos. Vejam que tecnicamente as cirurgias são divididas em procedimentos que diminuem a capacidade de absorção e, portanto, mal absortivos, e os procedimentos que diminuem o próprio volume de ingestão, chamados restritivos. Essa é uma classificação clássica, mas que ultimamente tem sido muito combatida, e nós realmente somos de uma linha onde se valorizam muito mais os aspectos ligados à mudança fisiopatológica representada pelo grande papel dos enterormônios. E vejam que a cirurgia trouxe uma grande contribuição nesse fenômeno. A gente até brinca, discute com os endocrinologistas, foi realmente a própria cirurgia nos últimos 10 anos é que trouxe à luz uma grande avalanche de conhecimentos voltados para o papel desses enterormônios, que são decisivos nos aspectos ligados ao melhor tipo de resultado, a própria permanência da perda de peso sustentado. Vejam que realmente há uma avalanche enorme de detecção, de descobrimento de novas moléculas, e realmente 2 delas vocês possam ter um pouco mais de contato, porque já existem análogos nessa linha, o próprio GLP-1, né, o enteroglucagon, e a própria grelina, 2 hormônios importantes nessa linha. Mas passando um pouco dos aspectos cirúrgicos, vejam que a cirurgia se inicia nos anos 50, com grandes derivações intestinais. Aqui vale destacar o aspecto histórico ligado aqui à disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, onde na década de 70 foi pioneira na implantação desses procedimentos. Quem possa até se recordar, um dos grandes animadores aqui do Brasil, naquela época foi submetido a uma cirurgia dessa, e por grandes repercussões nutricionais, acabou tendo que até ser revertido. Mas vejam que essas operações, elas foram se modificando. Alguns corolários dessa operação são operações que ainda mantinham grandes desvios do intestino. Existem alguns colegas nossos que foram submetidos a essas operações, que acarretam muita diarreia, porque diminuem muito a absorção proteica, de gordura, e basicamente em função dessa pouca tolerância clínica, estes procedimentos de grande desvio intestinal foram sendo abandonados. Hoje são indicações absolutamente de exceção. Um outro procedimento que permeou muito a prática clínico-cirúrgica aqui no Brasil, principalmente nos anos fim de 90 e começo de 2000, foi a colocação de bandas, anéis. Ela tinha o apelo de ser um procedimento que criava um tipo de restrição, mas como o procedimento traz pouca repercussão interhormonal, não traz grande influência no sentido de controlar a fome,
o que ocorria efetivamente? Que é aqui que surgiam aquelas situações anedóticas, especialmente voltadas para grandes ingestões de alimentos muito calóricos, como sorvetes, e não precisa ter alimentos liquefeitos. O próprio carboidrato, na medida em que o indivíduo mantém um grande grau de fome e não consegue compensar por conta da barreira, ele distorce. Então esses procedimentos baseados efetivamente em criar obstáculos também foram praticamente abandonados. Então hoje basicamente a gente tem um dos modelos cirúrgicos que ainda é o mais utilizado, que é a chamada gastroplastia com derivação em Y de Roux, que foi introduzida aqui também no Hospital das Clínicas nos inícios dos anos 90, aqui um destaque à figura do Dr. Garrido, que teve um grande impulso dentro desse processo de divulgação da técnica por todo o Brasil, e na verdade o procedimento ele se baseia criando-se uma pequena bolsa e fazendo-se então uma anastomose diretamente para o intestino e favorecendo então a drenagem do alimento para as porções mais baixas do intestino. Vejam aqui também linhas de pesquisa muito interessantes dentro de programas de pós-graduação, diz respeito à mensuração através de tomografia tridimensional dessa bolsa, o próprio processo de esvaziamento, que são fenômenos que estão intimamente ligados aos próprios resultados da cirurgia. Vejam que um outro procedimento paralelo, e hoje a gente vai até comentar em termos práticos, é a chamada gastrectomia vertical, que aqui no serviço ainda é utilizada como indicação mais selecionada, em especial naquelas situações de indivíduos idosos, com situações de grandes hérnias abdominais, onde se associar um desvio intestinal possa ser um procedimento de maior complexidade. Alguns programas de doença grave, como por exemplo pré ou pós-transplante hepático. Recentemente, a questão de 3 meses, nós tivemos a oportunidade de realizar a primeira gastrectomia vertical num paciente transplantado de fígado, depois de 6 anos, e que estava perdendo o fígado pelo acúmulo de gordura, um fenômeno de esteatohepatite, e que realmente havia necessidade de interromper esse processo, senão realmente se perderia todo o esforço voltado para o transplante hepático. E realmente esse paciente, já com 3 meses de operado, teve um impacto já extremamente favorável em termos da melhora da condição clínica. Vejam que do ponto de vista técnico, a gastrectomia vertical não associa então um desvio intestinal, ela tubuliza apenas o estômago, e realmente a gente faz a ressecção de grandes espécimes. Vejam, essa é a parte do estômago retirada, mostrando realmente um volume enorme. Se a gente imaginar o estômago com um volume de aproximadamente 1,5 litro, 2 litros, o que remanesce de estômago é menos de 180 ml. Vejam como vai ficando o tubo gástrico vai sendo formatado, né? Veja aqui o estômago já todo tubulizado e toda a outra parte cirúrgica retirada. Então, em termos práticos, dentro desse apanhado geral da mudança das técnicas, vejam que aqui existe um panorama como foi ocorrendo essa modificação. Hoje no mundo se estima que são realizados cerca de 500 mil cirurgias por ano. No Brasil, as estimativas giram em torno de 70 mil cirurgias. E hoje a gente pode dizer que, em termos práticos, a gastrectomia vertical e a gastroplastia com desvio intestinal correspondem mais ou menos a 50% cada dos procedimentos. Nos Estados Unidos, a gastrectomia vertical já ultrapassou. Existem alguns critérios mais definidos para priorizar uma ou outra técnica, mas o fato é que hoje são as 2 técnicas mais em voga, cada uma com uma particularidade. Vejam que, em termos de perda de peso, os procedimentos têm efetividade bastante importante, comprovada, que se confirma ao longo do tempo, mostrando perda de excesso de peso na ordem de 60% a 70%, e principalmente o grande impacto ligado à melhora de doenças associadas, tanto na esfera cardiocirculatória quanto diabetes, e também impacto de mortalidade. Veja alguns trabalhos mostrando fenômenos ligados à melhora metabólica, aqui trabalhos da nossa liga acadêmica, aqui a Liga de Combate à Obesidade, trabalho extremamente interessante mostrando melhora de parâmetros ligados à resistência insulínica, a parâmetros ligados à relação do triglicérido e HDL, que são parâmetros preditores de doença metabólica. Vejam aqui outro trabalho muito interessante mostrando realmente a identificação de preditores de melhora da diabetes. Talvez a diabetes, dentro dessas doenças associadas, é o fenômeno mais importante. Vejam aqui um trabalho extremamente clássico na literatura, mostrando a diferença dos pacientes operados em termos de prevalência da diabetes. Vejam que aqueles indivíduos não operados têm uma prevalência de diabetes extremamente maior comparada aos indivíduos operados. E hoje esse é um dos temas de grande destaque, principalmente quando se discute a eventual indicação da cirurgia naquelas situações de índice menor de 35.
Vejam que em termos de melhora de qualidade de vida também existe uma vasta literatura, tanto nacional quanto internacional, principalmente voltada a várias formas de aferição, com questionários de qualidade de vida, mas um dos aspectos de qualidade de vida que melhora de uma forma extremamente nítida é a questão ligada à apneia do sono. Às vezes o paciente que respira através daquelas máquinas, do CPAP, pressão positiva, em poucos dias, poucas semanas já tem um impacto extremamente favorável, e a gente destaca essa questão ligada realmente à melhora, principalmente dessas condições que interferem de uma maneira extremamente nociva no cotidiano desses indivíduos. Existem várias linhas de investigação associadas com a divisão de psicologia, com o Instituto de Psiquiatria, alguns estudos multicêntricos, uns ligados à endocrinologia, mostrando aspectos de melhora de cognição voltada para esses pacientes, que realmente mostrando o âmbito de influência da obesidade ligada em toda essa gama de influências. Quais seriam alguns aspectos ligados às novas fronteiras, algumas novas perspectivas que a gente poderia destacar? Alguns aspectos ligados à própria fisiopatologia da obesidade. Vejam que hoje se destaca até aspectos ligados à flora intestinal. Vocês têm acompanhado a influência que isso tem representado. Hoje se coloca em evidência que indivíduos obesos têm flora intestinal diferenciada e talvez modular a flora possa trazer resultados favoráveis em termos de melhora da diabetes, em termos de resultado de sustentação de peso. Então vejam que isso também é uma linha de investigação. Até junto com o Dr. Ivan, a gente estava num congresso internacional, já que hoje teve o prêmio Nobel do Bob Hiller, mas eu nunca tinha vivenciado a presença de um prêmio Nobel dentro de uma sessão, e naquela sessão havia 2 prêmios Nobel, e os 2 estavam falando de flora intestinal ligada à questão da obesidade e diabetes, para mostrar que realmente existe uma fronteira de pesquisa ligada a esse aspecto muito importante. Existem já trabalhos, e aqui também a gente tem levado isso também em consideração com o grupo da endoscopia, de transplante de fezes, na medida em que isso possa motivar a estabilização de alguns desses tipos de componentes da flora intestinal. Outro aspecto muito interessante diz respeito à questão do próprio reganho de peso. A cirurgia ela traz muitos benefícios, ela é uma ferramenta forte, mas ela sozinha ela possa ser insuficiente. Os resultados expressivos atingem cerca de 80%, 90% dos indivíduos, mas um grupo particular acaba dentro de uma evolução mais tardia, podendo ter um reganho de peso, e é um desapontamento geral, porque isso possa também estar associado com a recorrência de doenças. E vejo que essa é uma linha de investigação muito forte nesse sentido aqui dentro do departamento, mostrando realmente a pesquisa voltada à questão da identificação de perfis hormonais nessa linha. Eu me coloco até, olha, coloquei essa reportagem a título, pode colocar. Veja, aqui não é a ideia de colocar qualquer questão pessoal, mas porque foi uma reportagem feita recentemente com um aspecto técnico muito importante. Veja que ela fala por si só, essa repórter, ela percebeu e ela entendeu. Que fizeram cirurgia para redução do estômago. Todos eles perderam peso nos primeiros 2 anos. 14 mantiveram peso depois disso. 10 voltaram a ganhar peso. Os pesquisadores descobriram que uma das causas para esse aumento de peso foi a mudança na produção de um hormônio produzido pelo nosso intestino. Funciona assim. A comida passa pelo nosso esôfago e cai no estômago. O alimento chega então no intestino fino, no delgado, e quando vai parar na região final dessa área, são enviados sinais para o cérebro. Quem manda esses sinais é um hormônio intestinal chamado GLP-1, que vai indicar que já estamos saciados. Na operação de redução, a comida chega mais rápido nessa parte final do intestino, e a produção desse hormônio é estimulada. Segundo o médico que coordenou a pesquisa, os pacientes que tiveram ganho de peso depois da perda inicial bem-sucedida mostraram, depois de 2 anos, uma queda na produção desse hormônio intestinal. Isso abre uma pequena perspectiva de entender um pouquinho melhor esse processo complexo, onde vários fatores interferem no reganho de peso após a cirurgia. Então, na medida que a gente conhece um pouco melhor todo esse mecanismo, certamente se abrem novas perspectivas. Utilização de medicamentos que atuam nesse sentido, eventualmente de resgatar essa capacidade de produção do organismo.
o que já se sabe. Na verdade, essa é uma grande linha interessante, porque isso tem sido um problema importante. Hoje, só para vocês terem uma ideia, em termos de cirurgia chamada revisional dos Estados Unidos, já se atingiu um número que corresponde a mais ou menos 10%. E o indivíduo que reganha peso, a lida dentro dessa situação é extremamente complexa. A indicação cirúrgica é uma situação praticamente de exceção, e não consegue propor um novo procedimento. Aí vale a ideia de que realmente a cirurgia ela é uma ferramenta muito forte, mas onde deve permanecer ativos fenômenos ligados à mudança educacional, à dieta e principalmente à atividade física. A gente vai comentar uma linha também de pesquisa aqui que a gente tem realizado com vocês e que é extremamente importante, mostrado, ligado à questão da mudança do metabolismo energético. Veja, em relação a outras perspectivas, é a aplicação da robótica nesse campo da cirurgia. É uma cirurgia que se beneficia em termos de uma padronização maior, de uma sistematização. Então, talvez esse também seja um núcleo de desenvolvimento que vale a gente realmente avançar, porque realmente a gente consegue fazer uma operação num tempo curto, com uma padronização extremamente parecida e que realmente se vislumbra tanto em outras áreas da própria cirurgia, em especial da cirurgia digestiva. Quais seriam alguns aspectos ligados à inter-relação entre a obesidade, a cirurgia bariátrica e a ortopedia? Vejam que aqui a gente, com o vosso laboratório de fisiologia, a gente tem levado a cabo alguns programas de pesquisa, principalmente ligados à questão da capacidade motora, funcional, ligada também às mudanças da composição corporal. Foram 2 teses de mestrado mostrando a correlação de força, os 2 trabalhos já foram publicados, inclusive, um mostrando realmente essa correlação entre a composição corporal e a capacidade de movimentação, a funcionalidade, que hoje é um aspecto de grande interesse, os aspectos ligados à força muscular, e um dos grandes interesses é também voltado à questão do metabolismo basal, do metabolismo energético, certamente ligado também aos resultados mais sustentados ou não em termos de perda de peso. Então, mostrando que realmente a inter-relação ela se faz no âmbito de pesquisa de uma forma extremamente importante. Existe realmente grande interesse dessa aproximação, porque existe realmente uma gama enorme de influências, principalmente ligadas à questão da composição muscular. A gente está convencido, em termos práticos, de que o indivíduo que vai manter o peso sustentado de perda está relacionado à questão do metabolismo energético, mas fundamentalmente em função dessa mudança da composição corporal que deve ocorrer, privilegiando a troca de massa gordurosa por massa muscular. Mas no âmbito assistencial é que nos toca fortemente, né? Veja que realmente a gente recebe vários encaminhamentos aqui de situações extremamente complexas. Vejam que em cerca de 1.000 pacientes operados já nesses últimos anos, mostra a complexidade e a gravidade do perfil do paciente do complexo HC. Vejam que o índice médio desses pacientes é 47. É um número assustador. Se a gente pensar com a prática de clínica privada e consultório, onde é 37. Nós estamos falando de índices extremamente elevados. E vejam que 1/3 dos pacientes, 1/4 mais ou menos, são chamados pacientes superobesos, ou seja, com índice acima de 50 e que demandam realmente um preparo pré-operatório extremamente importante para a diminuição de situações de risco. E veja que realmente são situações dramáticas, às vezes com grandes limitações funcionais, com deambulação muito comprometida, pacientes amputados, onde realmente a gente vê a importância da perda de peso para que os senhores possam realmente lidar com essa situação, colocação de próteses, melhora da performance funcional, do quadril, da coluna. Mostra realmente um aspecto extremamente importante nesse âmbito assistencial, e vocês veem como é frequente a ocorrência de queixas ligadas à esfera ortopédica nessa população. A gente convida os senhores a conhecerem aqui a nossa enfermaria, onde foi um esforço enorme, institucional. A gente destaca sempre o apoio de todo o departamento, na figura do professor Ivan Ceconello, que realmente nos deu muito apoio para que a gente pudesse progredir nesse contexto. Hoje a unidade de cirurgia bariátrica é um serviço com uma certa autonomia, uma produtividade, uma questão ligada ao próprio ambulatório, linhas de pesquisa, e uma enfermaria totalmente estruturada no seu âmbito físico, com realmente quartos, as camas, todas voltadas com um grupo de enfermagem totalmente voltado realmente
para a lida desses pacientes e que realmente, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta dentro da situação como um todo, e aqui cada um com o seu problema, cada instituto com as suas dificuldades, mas a gente, apesar de tudo isso, consegue avançar tanto em âmbito assistencial quanto em âmbito de pesquisa, basicamente graças ao apoio individual, ao apoio do grupo, principalmente os programas de pós-graduação, aqui um grupo enorme que participa diretamente em toda a escala de assistência desses pacientes. Então realmente a gente fica muito contente realmente de ver que realmente o HC tem uma pujança forte em todos os seus níveis e que isso nos dá muita alegria em compartilhar essa experiência com todos os senhores. Para encerrar, eu não poderia deixar de encerrar para fazer uma homenagem tanto aos palestrinos, que a gente sabe que é a casa aqui da ortopedia, o templo da ortopedia, com tanta história ligada aqui, e a gente sabe reconhecer uma arena desde mais de 2000 anos, né? Quem teve a oportunidade de visitar as ruínas de Pompeia, consegue até identificar que uma das áreas é a casa do cirurgião, né? Uma das figuras, né? Mas lá a gente já via, né? Mais de 2000 anos, a arena, e a gente sabe reconhecer uma arena nova, uma arena fenomenal, uma arena que realmente leva o espírito palestrino com muita força. Muito obrigado.